Boa noite, comunidade. Que bom estar aqui. Essa nossa comunidade em Mafra, aqui no Vila Nova, está de novo podendo estar aqui e falar um pouquinho sobre o que Deus, como bem disse a Naira, sopra o nosso coração. É um sábado à noite em que cada um de nós sai das nossas casas e nos reúne aqui em igreja, como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vem aqui para prestar culto, louvores e adoração a esse nosso Deus. E por isso que a gente sempre consagra esse momento de culto em nome do Deus que é trino, que é três em um, em nome do Deus que é o Pai Criador, em nome do Deus que é o Filho, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, em nome de Deus que também é Espírito Santo, o nosso Consolador, santificador, ensinador, que fortalece a nossa fé. E aqui hoje, nessa noite, a gente clama ao Espírito Santo para que Ele esteja aqui entre nós, nesse culto, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa entender a palavra e para que a gente saia daqui fortalecidos e renovados em nossa fé. Porque a gente lembra o que diz a palavra de Deus lá em Isaías 55. Lá diz assim: assim será a palavra a sair da boca de Deus. Ela nunca voltará vazia. A palavra de Deus, ela vem e faz o que é desejo de Deus e prosperará aonde quer que Deus a enviar. Então que a palavra de Deus essa noite encontre o nosso coração e a nossa alma. A igreja de Jesus, ela não é construída por esse templo. Não são essas paredes, nem esse telhado. A igreja de Jesus são os nossos corações, as nossas almas, as nossas vidas, unidas e irmanadas. E como saudação inicial, eu compartilho com a nossa comunidade os versículos que estão lá no livro de Lucas, no capítulo 5, versículos de 27 a 32. Nessa passagem, Jesus chama Levi, o cobrador de impostos. A palavra diz assim: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. E Jesus falou: siga-me. Levi levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra a Jesus. E muitos cobradores de impostos e outros convidados foram lá comer com eles. Mas aos fariseus, os mestres da lei, estes se queixaram aos discípulos, dizendo: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus continuou: eu não vim aqui para chamar os justos, mas sim os pecadores, para aqueles que se arrependerem. E é por isso que eu gosto de estar aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja. Eu e você somos os doentes da história. Eu e você somos os pecadores da história. Nós é quem precisamos da graça de Deus. Aqui não tem nenhum justo. Aqui não tem ninguém perfeito. Aqui a gente caminha junto nesta jornada. Vamos cantar? Convido então a comunidade para a gente cantar junto o hino 8, Canção da Chegada. A gente vem aqui, a gente vem de todos os lugares, de Mafra, de Curitiba, de tantos lugares, né? Alguns nasceram aqui, outros vieram de fora, trazendo um pouco do que a gente é. E aqui a gente partilha a nossa fé. Aqui a gente traz o nosso louvor, a gente canta com alegria. Aqui a gente está com a nossa plena vontade. E a gente quer em Jesus ver raiar o novo dia. Estamos aqui, Senhor, fiel.
Agora eu quero chamar as crianças aqui na frente, junto com o professor do culto infantil. Podem chegar. E comunidade, assim, se Deus fica feliz quando a gente chega, se reúne aqui para louvar, honrar e agradecer, eu imagino quantos anjos têm festa agora, que as crianças se reúnem para ouvir a voz e a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Eu falo e você quer? Quem pode ser? A comunidade também pode repetir, tá? Senhor Jesus, meu amigo tão querido, obrigado por essa noite. Culto tem culto infantil. Eu vou ouvir história, vou brincar, eu vou cantar. Vem conosco, Jesus. Amém. Culto infantil, criançada. Vamos para os professores. Agora eu quero chamar à frente quem vai fazer os avisos comunitários. Uma boa noite a todos, em nome do presbitério, sejam todos bem-vindos. Tá ouvindo a voz? Então, eu quero agradecer ao Evandro pela palavra, que ele está nos direcionando. Muito obrigada, Evandro, você é uma bênção aqui na nossa comunidade. Eu queria colocar que hoje nós temos um casal que eu sei que veio nos visitar de Luzerna, sejam bem-vindos. Se tiver mais algum visitante aqui, seja bem-vindo, porque aqui é a casa de Deus onde nós sentimos-nos bem. Então, quarta-feira, Oásis, 14h30. Quarta-feira, ensaio do coral também às 19h30. Quinta-feira, às 19h30, tem estudo bíblico aqui no salão da comunidade, que estão estudando o livro de Marcos. Se alguém tiver interesse, pode se juntar ao grupo. Sábado, próximo ensino confirmatório, às 9h30. Pessoal, então nós vamos ter uma orquestra aqui na nossa comunidade. Já teve essa orquestra, é a Orquestra Capelli. Ela já esteve aqui em 2023, traz músicas sacras da época da Reforma. Então, estão todos convidados. Vai ser no horário do culto, das 19h. E o coral vai ter participação também. No domingo, dia 21, a gente tem encontro de corais. Aquele encontro que acontece sempre com os corais da região, vai ser em Rio Negro, na Igreja Luterana de Rio Negro. Eu creio que começa às 9h, né, Sérgio? O encontro do pessoal, dos coralistas. Aí, com certeza, ele vai o dia todo, tá bom? Então, seria isso os avisos. Muito obrigada. Obrigado pelos avisos. E reforçar para quem puder, está aqui no próximo sábado com a orquestra. É uma oportunidade única de a gente ouvir tão belos instrumentos. Eles já estiveram aqui, né? Já foi maravilhoso. Então vamos lotar a igreja aqui porque merece. E aqui também, através da orquestra, nós vamos honrar e louvar a Deus. E eu acho que do encontro de casais, do encontro de corais, para quem quiser assistir, as apresentações, de manhã é o culto, né? E à tarde, a partir das 15h, que começam as apresentações. Então, se alguém da comunidade quiser acompanhar também as apresentações do encontro de corais, também é muito lindo, lá na comunidade de Rio Negro, no próximo domingo.
Eu vou pedir para quem puder, fique em pé, para a gente fazer uma oração. Pedir que a gente junte as nossas mãos, feche os nossos olhos nesse momento, baixe a nossa cabeça. Vamos confessar os nossos pecados a Deus. Vamos ficar um minutinho em silêncio, para que a gente abra o nosso coração para Deus. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana de vida. Nós te agradecemos por todo o carinho, por todo o amor, por todo o cuidado que o Senhor teve e tem conosco, a cada momento da nossa jornada, a cada passo que demos essa semana. Com humildade, nós nos colocamos na Tua presença agora, Senhor, para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Colocar diante dos Teus pés a frieza em nosso coração, muitas vezes, em relação a Ti. A nossa frieza em relação ao sofrimento dos nossos irmãos, ao sofrimento do nosso país e do mundo. Oramos agora um pouquinho inspirados pelo Salmo 91, que nos fala assim: tem misericórdia de nós, Senhor, ó Deus. Por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as nossas transgressões. Lava-nos de toda a nossa culpa, purifica-nos do nosso pecado, Senhor. A gente reconhece a nossa rebelião contra Ti. A gente muitas vezes faz o que é mal aos Teus olhos. Somos pecadores, Senhor, desde que nascemos. Remove as manchas da nossa culpa. Cria em nós um coração puro, ó Deus, e renova em nós um espírito estável. Não nos expulses da Tua presença, nem tire de nós o Teu Santo Espírito. Devolve-nos a alegria da Tua salvação e nos sustenta com o espírito pronto a obedecer. Amém. Comunidade, em Jesus Cristo, a gente pode ter uma convicção. Aqueles que com o coração sincero pedem perdão, recebem o perdão da parte de Deus. Por isso é que a gente clama a ação do Espírito Santo, pedindo que Ele venha ao encontro de nós que sofremos e que muitas vezes, em alguns momentos, a gente não encontra mais sentido na vida. Na certeza do perdão dos nossos pecados, a Bíblia nos fala assim, lá em Miqueias 7, que outro Deus assemelhante de Ti, ó Pai, que perdoa as nossas transgressões, que esquece os nossos pecados, não ficará irado conosco para sempre, ó Deus, pois tem prazer em mostrar o Teu amor. Voltará a ter compaixão de nós, Senhor. Pisará as nossas maldades sobre os Teus pés e lançará os nossos pecados nas profundezas do mal. Se eu e você ainda estamos lutando com a culpa, vamos meditar nessa palavra. Lá em Miqueias, Deus fala que Deus removeu a nossa culpa e lançou no mais profundo mar. Em outra passagem, em Salmo 103, Deus fala assim: Deus colocou o nosso pecado a uma distância infinita de nós. Lá em Isaías, Deus promete que nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. Lá em Romanos, vai falar assim: portanto, não há mais condenação para a nossa vida. Em Isaías, Deus fala que a nossa alma foi lavada e restaurada. E em Hebreus, Deus vai falar que agora a gente pode novamente se achegar a Deus, com ousadia e uma consciência limpa. Comunidade, a culpa é o peso que Deus já carregou com Ele na cruz, através de Jesus e do seu sacrifício. Aceitar o perdão de Deus é aceitar que o fardo já foi removido. Amém. Podem sentar? Convido então a comunidade agora para a gente cantar mais um hino, 601, falando exatamente do alto preço que Jesus carregou na cruz para lavar os nossos pecados.
Agora convido para vir à frente os irmãos que vão fazer a leitura bíblica, por favor. Jeremias 18, versículos 1 a 6, na página 858 da Bíblia que está aí nos bancos. Jeremias 18, versos 1 a 6. O vaso do oleiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. A segunda leitura é do segundo Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 7 a 18, a página 1268 das Bíblias que estão nos bancos aí. Página 1268. 2 Coríntios 4, 7 a 18. Eu passo a ler. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Os desígnios e efeito das aflições, as coisas visíveis, são contrapostos às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Até aqui. Obrigado, Camilo. Obrigado, Silvia. Nos preparando para a pregação, convido a gente a cantar o hino 609, Palavra. Palavra é uma ponte onde o amor
Hoje eu trouxe para acompanhar nossa palavra um vaso de barro, um martelo. A gente já vai conversar sobre eles. Querida comunidade, sempre que o pastor Jairo convida para vir aqui, dar palavra, conduzir um culto, primeiro a gente fica aflito, dá um frio na barriga. Falei para a Silvia agora, as borboletas começam a andar no estômago. Depois começo a conversar com a Ângela e a gente começa a meditar e pensar assim, orar para Deus, né? Senhor, o que Deus quer que a gente converse essa noite? Qual é a palavra que o Senhor quer colocar no meu coração e no coração da comunidade? E nós passamos alguns dias, isso foi há 10 dias atrás que o Jair me convidou. Passou 2, 3 dias e nenhuma revelação extraordinária de Deus acontecia. E nesse mesmo dia, a Ângela ficou responsável, então, pelo culto infantil. E nós, deitados na cama, conversando, ela me fez um desafio. Vamos pregar. O que você acha, Evandro, de pregar sobre o mesmo assunto que eu vou falar no culto infantil? E tem uma palavra de sabedoria que Deus escreveu no meu coração já, que é o seguinte: quando minha esposa fala comigo, é porque Deus está falando comigo. Por isso que eu obedeço a ela. Então, ouvi a voz de Deus através da minha esposa e hoje nós vamos conversar. Para começar, eu quero compartilhar com vocês mais um pequeno texto bíblico que está lá em Gênesis 3, que vai falar sobre a árvore do bem e do mal. E lá vai falar assim, no versículo 1, eu vou destacar alguns versículos aqui, ele vai falar assim para nós: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez a serpente perguntou à mulher: mulher, Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma fruta aqui do jardim? E a mulher falou: mas serpente, nós podemos comer de todas as frutas, só não podemos comer da fruta da árvore do bem e do mal. Porque se a gente comer, Deus falou que a gente vai morrer. E a serpente, muito astuta, foi lá e falou: mulher, é claro que vocês não vão morrer. Se vocês comerem dessa fruta, vocês vão conhecer o bem e o mal, e os olhos de vocês serão abertos. E a mulher comeu a fruta, e deu a fruta para o seu marido, e o homem comeu a fruta. Então os seus olhos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Aí o texto continua falando que Deus foi ao encontro de Adão e Eva, percebeu que eles estavam escondidos com vergonha, perguntou se eles tinham comido da árvore do bem e do mal, e aí a bagunça começa. O homem fala: mas Senhor, é a mulher que você me deu. E a mulher fala: mas Senhor, foi a serpente que o Senhor criou. Aí a bagunça começa. Já não era mais culpa, a culpa já não é mais nossa, a gente terceiriza a nossa culpa. Então Deus, lá no final do texto de Gênesis 3, vai dizer para a mulher que ela vai sofrer com as dores da gravidez, que ela vai ter desejo ao seu marido, que ela vai ser submissa ao seu marido, ao seu homem. E ele fala para o homem: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei para que não comesse, maldita é a terra por tua causa, por toda a tua vida, vai ter que trabalhar, vai ter que tirar da terra o seu sustento, ela vai produzir espinhos, erva daninha, você vai comer do seu fruto com o suor do seu rosto. Mas o destaque é esse aqui: então
Deus disse para os anjos: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Eles tomaram do fruto da árvore da vida e deles comeram. Para impedir que eles vivam para sempre, vou ter que expulsar eles do jardim. Até aqui. Querida comunidade, Deus, quando nos criou, Ele nos criou assim, um vaso de barro, perfeito. Para que serve esse vaso? Para plantar flor, para criar vida, para carregar água. Ele tem uma serventia. Agora, quando o homem e a mulher fazem a escolha de ser igual a Deus, de não obedecer a Deus, toda a bagunça começa. E eu vou fazer uma pergunta: quem aqui já se sentiu como um objeto quebrado, como um vaso quebrado? Que no começo até tinha algum propósito, mas que depois de algumas quedas, algumas decepções e alguns erros, parece que não tem mais valor. Deus e a sua palavra, que está escrita na Bíblia, não ignoram essa realidade. Há pouco lemos a leitura bíblica do vaso, do barro. Vocês lembram lá em Jeremias? A Silvia leu esse texto. Que fala sobre um vaso que se estragou nas mãos do oleiro. E depois lemos o texto de 2 Coríntios, que começou assim, onde o apóstolo Paulo falou assim: nós temos um tesouro que é o amor de Deus, mas num vaso de barro. E hoje a gente vai descobrir juntos aqui como Deus transforma os nossos defeitos, as rachaduras e as quebraduras do nosso vaso em beleza. A Bíblia vai usar, no texto de Jeremias, uma imagem muito simples de um vaso de barro. O que significa o vaso de barro? O que significa o barro desse vaso no texto de Jeremias e nas mãos de Deus? O barro representa a nossa humanidade frágil. E a forma do vaso? Aqui está o nosso propósito: plantar uma flor, transportar água. Aqui Deus tem um propósito para mim e para você, dentro do nosso vaso. Aqui a gente carrega um tesouro. E o que acontece quando Deus nos criou perfeitos, mas quando a vida vem nessa bagunça, nesse mundo caído, e racha o nosso vaso, e racha a nossa vida. Nós somos a obra nas mãos do oleiro, mas vivemos em um mundo onde os vasos se quebram. Algumas rachaduras como essa, vocês estão vendo? Todo mundo vê. Quando a gente perde o emprego, quando há um divórcio na nossa família, quando temos um diagnóstico difícil de doença. Mas existem algumas rachaduras aqui internas que estão aqui, que ninguém consegue olhar de fora, que são as rachaduras da culpa, aquela voz que sussurra que a gente não merece mais ser feliz, aquelas rachaduras da rejeição, o medo de não ser amado por quem a gente é, a rachadura do desencanto, quando a vida perde o brilho, tudo vira rotina e vem a depressão. A rachadura da vergonha, o peso de saber que a gente falhou. E são essas rachaduras invisíveis que muitas vezes doem mais. Elas nos fazem viver de aparências. A gente vira o vaso e aí ninguém mais enxerga. E o que fazemos às vezes quando temos uma rachadura?
Em vez de a gente colocar na mão do oleiro de Deus, a gente tenta consertar ela por conta própria. E aí a gente utiliza, vamos usar um super bonde. Vamos passar uma cola. Vamos tentar nos anestesiar. Essa é a cola que ele chama aqui do entretenimento. Tentamos nos anestesiar com as distrações, as redes sociais, a televisão. Outras vezes tentamos passar uma fita isolante. A fita da religiosidade. Tentamos tapar as rachaduras com boas obras forçadas, vindo no culto uma vez por semana. E outras vezes eu passo uma tinta. Eu vou pintar o vaso com a tinta das aparências. Pintamos por fora o que está quebrado por dentro. Mas sabe o que acontece quando a gente faz tudo isso? E a gente enche esse vaso de água? O que acontece com a água? Vaza. A alegria vaza da nossa vida. A paz vaza da nossa vida. A força vaza da nossa vida. A esperança vaza da nossa vida. Até que a gente fica como aquele vaso da história, escondido num canto escuro, convencidos de que a nossa utilidade acabou. Achamos que Deus, muitas vezes, só usa os vasos inteiros. Mas a palavra de Deus nos revela uma verdade transformadora. E é exatamente essa verdade que vamos descobrir. Que muitas vezes a vida não se contenta só com o vaso rachado. A vida se torna um martelo. E nos destrói. Igreja, nós precisamos entender quem é o oleiro dessa história. Quem tem o poder. Lá em Jeremias 18, a história não fala sobre o vaso ou sobre o barro. A história fala sobre o poder do oleiro. O oleiro, o nosso Deus, ele é soberano. Ele está no controle de tudo e de todos os processos. Não é o barro que dita a sua forma, mas é Deus quem o constrói. O oleiro, ele é intencional. Cada movimento na formação daquele vaso é pensado e estudado. Deus não faz pressão na nossa vida com suas mãos de forma acidental. O oleiro, ele é persistente. A palavra perseverante está lá no texto de Jeremias. E é Deus quem reconduz o barro. Ele não abandona a sua obra. E essa é a primeira verdade. Deus não errou ao me formar e ao te formar. Suas rachaduras nunca pegaram Deus de surpresa. Enquanto nós olhamos para o vaso e vemos ele quebrado e vemos ele rachado, e sentimos que isso, se a minha vida está rachada, está quebrada, isso é motivo de vergonha. Eu vou pensar que isso é um sinal de fracasso. Eu vou pensar que isso é razão para mim desistir. Mas o oleiro não olha para nós assim. O oleiro, o nosso Deus, cada vez que vê uma rachadura e uma quebradura na nossa vida, ele vê uma oportunidade de manifestar sua arte. Ele escreve linhas retas mesmo com os nossos traços tortos. Ele enxerga nas nossas rachaduras um canal para a sua graça. Cada rachadura pode tornar-se um conduto por onde flui o poder de Deus. A cada quebradura, Deus enxerga em nós a sua matéria-prima para fazer o seu milagre. Deus não desistiu e não desiste e não vai desistir nem de mim nem de você, porque Ele enxerga em mim e em você o que a gente não pode nem mesmo imaginar. Ele consegue enxergar lá no final o fruto de todo o resultado e como a obra perfeita. Ele termina a sua boa obra. Deus trabalha exatamente como oleiro. Ele nos toma em suas mãos, mesmo a gente quebrado e errado.
Ele tira o controle da nossa vida de nossas mãos, porque quando a gente quer ser Deus e ter o controle das nossas vidas, aí nós causamos as rachaduras. Só que a gente não sabe consertar. Ele nos reamassa, Ele nos molda, Ele nos quebra. E o processo é desconfortável, o processo dói. Mas às vezes a gente precisa ser desmontado para ser remoldado pelas mãos de Deus. Deus mexe nas áreas mais doloridas da nossa vida. Não para machucar, mas para restaurar, para fechar aquela rachadura. E é Ele quem nos conduz, é Ele quem retransforma, quem dá um novo formato, porque lá Ele quer colocar da sua água da vida. E a arte de Deus, ela não é imediata, ela demora, às vezes, uma vida inteira. Quando existe um vaso rachado ou quebrado, o que o mundo faz? O mundo descarta, as pessoas ficam fora de moda, os relacionamentos são difíceis, os sonhos são quebrados. Mas Deus olha, pensa e vê diferente. Olha o que Ele fez com Pedro, o negador. Negou Jesus 3 vezes. E Deus transformou ele na pedra angular da igreja. Olha o que Jesus fez com Paulo. Paulo perseguiu os cristãos, matou cristãos. E Deus transformou ele nos maiores apóstolos. A Bíblia é repleta dos livros de Paulo. Olha o que Deus fez com a cruz, um sinal de morte. Transformou em sinal de vida e de ressurreição. É isso que Deus faz. A minha e a tua história, elas não terminam nas rachaduras. Porque você e eu estamos na mão daquele que é especialista em ressurreição. E agora eu quero compartilhar com vocês, alguns podem até já ter ouvido, a história de um vaso. Era uma vez um oleiro idoso, muito sábio, chamado Eli. Ele era conhecido em toda a região por criar vasos de uma beleza e resistência incomparáveis. A sua oficina era um lugar cheio de poeira, mas cheio de propósito, com prateleiras repletas de suas lindas criações. Na sua oficina, lá num canto escuro, escondido de todos, vivia um pequeno vaso de barro chamado Kadosh. Kadosh um dia sonhou em ser um vaso para armazenar água pura, mas agora estava cheio de rachaduras, manchado de lama seca, coberto de teia de aranha. Ele não guardava mais água, guardava apenas tristeza e um profundo sentimento de inadequação. As outras vasilhas mais novas, jovens e perfeitas sussurravam: olhem só para o Kadosh, ele é tão frágil, todo rachado, nunca vai ser útil para nada. O oleiro já devia ter jogado ele fora há muito tempo, ele não serve mais para nada. E Kadosh passou a acreditar nisso. Ele se via como um erro, uma bagunça sem conserto. Suas rachaduras eram como lembretes de todas as vezes que ele havia caído ou sido negligenciado. Ele estava convencido de que o seu destino era pilha de cacos, lá no fundo do quintal. Certa noite, a porta da oficina se abre. Era Eli, o oleiro. Sua silhueta era imponente contra a luz da lua. Ele caminhou direto para o canto escuro, e os seus olhos cheios de amor se fixaram em Kadosh. O vaso ficou aterrorizado. É hoje, pensou. Finalmente ele vai me jogar fora. Mas para sua surpresa, as mãos calejadas e fortes do oleiro não jogaram Kadosh fora. Em vez disso, foram incrivelmente gentis. Ele pegou Kadosh, soprou suavemente a poeira de sua superfície e o levou para a mesa de trabalho. Sobre a luz quente de uma lamparina, Kadosh tremia. Por que ele não me jogou fora? Eu não valho todo o esforço do oleiro. Então Eli começou a falar, não com os ouvidos, mas com o coração de Kadosh.
e falou assim: eu me lembro do dia em que eu te fiz. Eu tinha um propósito lindo para você. Você deveria carregar a água mais pura na mesa do banquete. Kadosh estremeceu. Mas olhe para mim. Eu estou todo rachado e sujo. Eu sou uma bagunça. Eu não consigo reter nada. Eu vazo por todos os lados. O oleiro sorriu, um sorriso cheio de infinita paciência. Suas rachaduras, pequeno Kadosh, não são o seu fim. São apenas o caminho. Caminho para quê? Perguntou o vaso. Para a luz, respondeu Eli. Então o oleiro começou a trabalhar. Ele não pegou um martelo para esmagar o vaso, como a vida faz. Ele pegou um pote dourado contendo uma resina rara e preciosa. Era ouro líquido. Com um pincel de pelos de camelo, ele começou a preencher cada rachadura, cada fissura, cada falha de Kadosh com aquele ouro líquido. Era um processo lento, meticuloso. Às vezes doía, pois a resina precisava penetrar fundo na rachadura. Kadosh sentia uma transformação acontecer. Onde antes havia o vazio e fraqueza, agora havia uma fortaleza. Onde havia escuridão, agora havia luz dourada. Depois de horas de trabalho, ele ergueu Kadosh às alturas dos olhos. O vaso não conseguiu conter um suspiro de admiração. Suas rachaduras não haviam desaparecido. Elas ainda estavam lá, mas agora eram preenchidas com ouro reluzente. Ele não era mais um vaso quebrado e sujo, era a obra de arte única, onde a luz da lamparina se refletia em inúmeros fios dourados, brilhando mais intensamente justamente por causa das rachaduras. Eli pegou Kadosh e o colocou no lugar de honra, na prateleira principal da oficina, e encheu Kadosh de água cristalina. Agora, disse o oleiro, você não apenas carrega água, você carrega e reflete a minha luz. É isso que Deus quer fazer conosco, que a gente reflita a luz de Deus. As suas fraquezas foram transformadas em beleza. As suas rachaduras que antes faziam você vazar, agora são os canais pelos quais a minha glória brilha. Você não é mais um vaso quebrado. Agora você é kintsugi. Você é o consertado com ouro. E é isso. É isso. Esse é o segredo do amor de Deus para as nossas vidas. Ele quer preencher cada cicatriz, cada rachadura e quebrado da nossa vida com o ouro mais puro, líquido e reluzente. Irmãos, esse é um convite que Deus faz para mim e para você, para a gente se relacionar com Deus, para a gente se entregar nas mãos de Deus, que eu e você a gente traga o nosso barro, mas não o barro que eu desejo ser, mas que a gente aceite ser moldado por Deus. Deus não pede para mim e você se consertar sozinho. É Ele quem é o oleiro. É Ele quem quer fazer a obra na nossa vida. A gente precisa aceitar incondicionalmente. A gente precisa reconhecer e expor as nossas rachaduras. E o primeiro passo é parar de fingir que está tudo bem. A gente tem que dizer a Deus: Senhor, aqui está a minha rachadura da incredulidade. Às vezes eu duvido do teu amor. Eu acho que nem o Senhor é capaz de consertar a minha vida. Aqui está a rachadura da amargura, porque eu guardo rancor, eu guardo mágoa, e não acredito no seu perdão. Aqui está a rachadura do medo. Eu tenho pavor do futuro. A restauração começa quando a gente troca a maquiagem espiritual, quando a gente tira as nossas máscaras e se entrega a Deus com uma transparência radical. A gente precisa aceitar o processo de Deus na nossa vida. A gente precisa cooperar com Deus, mesmo quando dói. Quando Ele pressiona nas nossas áreas sensíveis, a gente quer fugir, a gente não quer aceitar. Mas Deus precisa fazer isso para a gente não ficar rachado. A pressão de Deus nunca vai ser maior do que a gente pode suportar.
O tempo de Deus é perfeito. O propósito de Deus é eterno e redentor. Quando Deus mexe com a minha vida e com a tua vida, Ele faz com convicção. Ele fala conosco através da Bíblia, da oração, de uma palavra difícil dada por um irmão, por uma circunstância desconfortável que a gente passa na vida. Paremos de resistir, eu e você. Que a gente se entregue a Deus, que a gente aceite essa nova identidade. Ele nos transforma e nos dá um novo propósito. Porque as nossas cicatrizes não vão ser mais a marca da nossa vergonha, mas o testemunho da graça de Deus. As nossas fraquezas não vão ser mais maldições, mas vão ser oportunidades para que o poder de Deus se revele. O nosso passado não é mais uma sentença de condenação e morte, mas ele é usado para a honra e glória de Deus. Que a gente pare de se definir pelas nossas quedas, que a gente comece a se definir pela fidelidade do oleiro, que nunca vai nos abandonar. Quando a gente permite que Deus faça a sua obra, nossas rachaduras se tornam o canal de luz onde refletimos o amor de Deus. Ele nos transforma. Quem era irritado se torna paciente. A ansiedade se torna paz. O rancor se torna perdão. Glória a Deus, Pai do céu, porque ninguém consegue fazer isso sozinho. Deus caminha ao nosso lado nas nossas lutas diárias. Deus nos faz um convite. E alguém pode estar pensando, eu não sou digno, eu não estou pronto. Deus chama a gente como a gente está. Lembra lá do começo do culto? Eu gosto de estar aqui porque todos nós somos os doentes da história. Aqui não tem nenhum justo não, querido. Aqui a gente caminha junto. Trilha junto essa estrada. Irmanado e abraçado. E a gente pode ter um relacionamento quebrado. Pode ter uma ferida de infância, um vício escondido. Uma mágoa profunda e enraizada. A gente precisa orar para Deus e falar, Senhor, eu desisto de tentar ser dono da minha vida, de tentar me consertar sozinho. Eu entrego esse processo em Tuas mãos, Senhor. Pai, a gente se rende à Tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque Tu não descarta. Obrigado porque Tu preenche a minha rachadura com o ouro precioso do Teu perdão, do sangue de Cristo e da Tua cura. Faz de nós testemunhas vivas do Teu poder restaurador. Em nome de Jesus. Meu irmão, não deixe o orgulho roubar o seu milagre. Deus não está interessado na minha e na tua performance nessa vida. Ele está interessado no meu e no teu coração. A mesma força que ressuscitou Jesus está disponível para me curar e para te curar. Amém? Amém. Convido agora então a comunidade, vamos cantar o último hino, o hino 84. Nesse momento a gente quer fazer, antes, já quase esqueci, vamos cantar o hino 33. Se você está disposto a ser reconstruído com Jesus, através de Jesus, pelo sangue misericordioso de Jesus, cante essa canção com todo o teu coração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
Eu falo do fundo do meu coração, cada um de vocês, meu irmão. Eu quero ser um vaso novo nas mãos de Deus. Eu não quero me remendar com fita isolante, com uma tinta barata, ou com uma super bonder. Eu quero ser um vaso novo. Nem que para isso Deus precise me quebrar, me amassar. Mas eu quero ter o propósito de Deus e eu quero estar com Ele na eternidade. Amém? Agora, meu irmão, você que trouxe a sua oferta hoje, traga para aqui na frente da igreja, com todo o teu amor, com todo o agradecimento a Deus. Vamos cantar o hino 84. Enquanto isso, tem cestinha aqui, tem nos bancos, traga a sua oferta. E quem quiser passar por aqui e levar um pedacinho do vaso quebrado, pode levar. Hino 84. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Eu convido a quem puder ficar de pé para a gente fazer nossa oração de intercessão. Feche seus olhos. Jesus está aí. O Espírito Santo está aqui, porque onde eu estou, 2 ou 3 estão reunidos. Ele está no meio de nós, então Ele está aqui. Está ao meu alcance, está ao teu alcance. Pegue na mão de Jesus. Ó Pai, obrigado por essa noite, por esse momento de culto em que a gente pode simplesmente falar contigo. A gente vem aqui e confia que o teu amor nunca falha, para colocar nas tuas mãos as coisas que estão aqui dentro do nosso coração. Te pedimos, Deus, a cura para a doença do espírito e do corpo. Aproxima-te do lado de cada pessoa que está enferma agora, com dor no corpo, com desespero no coração. Dá forças para cada um de nós e também para a família que cuida dessas pessoas. Abençoa os médicos e enfermeiros, guia os tratamentos de saúde. Pai, a gente pede a tua cura, da maneira como o Senhor sabe que é melhor que aconteça. Confiamos em Ti. Enche cada quarto do hospital, cada cama lá nas casas, da Tua paz, que é tão maior do que qualquer medo. Lembra de cada um, segura pelas mãos a vida de cada uma delas. Pai, protege as nossas casas, nos ajuda a gente a ser família, do jeito que o Senhor sonha para nós. Ajuda os casais a se amarem mais, ajuda a se perdoarem rápido,
a serem um time, dá sabedoria aos pais para criarem seus filhos com amor e firmeza, toca o coração dos jovens para que eles honrem os seus pais, restaura os relacionamentos quebrados, cura as mágoas antigas, seja o centro das nossas casas, que a nossa família seja um lugar de refúgio, de alegria e de graça. Pai, obrigado pelos nossos dons e talentos que o Senhor nos deu, que a gente use tudo para te honrar, seja no escritório, em casa, no nosso trabalho, mesmo procurando emprego. Dá ânimo para quem está cansado, dá esperança para quem está desempregado. Abre as portas, Senhor. Prova o que for preciso, na tua hora certa. Ensina a gente a confiar que você é o Senhor, que tu é o maior, que tu é o provedor, e que o nosso valor não está no nosso desempenho ou no nosso salário, mas o nosso valor está em ser teus filhos. Deus, a gente te entrega os nossos governantes, presidente, governadores, prefeitos, juízes, todos aqueles que tomam decisões importantes por todos nós. Dá a eles um coração que queira fazer o que é certo e justo. Coloca pessoas sábias e tementes a ti ao redor deles. Intervenha onde há corrupção e injustiça. Guia as leis que são feitas para que haja paz e bem-estar na nossa cidade e no nosso país. Ajuda a gente a fazer a nossa parte como cidadãos, mas a descansar no fato de que o Senhor é o Rei Supremo de tudo. Pai, o mundo está tão confuso, mas a gente sabe que o Senhor está no controle. Ajuda a tua igreja a ser um lugar de amor, de esperança, de luz nesse mundo. A gente te entrega tudo isso, confiando no nome do teu Filho Jesus, fazendo a oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor, meus irmãos, levante todas as suas mãos para a gente nos abençoar mutuamente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto em nós, nos conceda a graça, que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz, que a sua misericórdia esteja em nós, na nossa família, com os nossos filhos e nos filhos de nossos filhos. Que o Espírito Santo de Deus vá adiante de nós, ao nosso lado, por detrás, ao nosso redor, mas principalmente dentro do nosso coração. É Deus quem é conosco a cada manhã, de tarde, ao nosso sair e ao nosso entrar. Em nosso riso e em nosso choro, Deus é conosco. Amém, boa noite. Tenhamos o resto do final de semana abençoado. Que nessa semana estejamos juntos, presentes com Deus em cada momento da nossa semana. Boa noite.